Amém? E ao longo dos meses, desde abril, nós vemos aqui as ministrações, o fundamento da família cristã. E nós fomos ministrados desde a conferência, e Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Irmãos, que coisa linda. Às vezes eu não posso estar aqui por motivo dos plantões, e depois eu acompanho as mensagens. Gente do céu, como Deus tem falado ao nosso coração, dando vacina para nós, dando vacina para a família, ensinando os caminhos para nós alcançarmos vitória nessa caminhada, no casamento, na família, porque às vezes a relação, os pais está boa, mas a relação pais e filhos está ruim, e é aquela situação difícil, enfim, nós somos muito abençoados. E hoje, queridos, não será diferente. Nós estamos fechando um ciclo de mensagens, de falar sobre os fundamentos, olha o nome, fundamentos, os alicerces, coisas que nos mantêm de pé. Então, nós temos sido ministrados sobre isso. E minha oração nesta manhã, antes de vir para cá, foi: Senhor, que nada roube a tua palavra, que toda a fortaleza do mal caia por terra contra a autoridade da palavra do Senhor. E que o Senhor, nesta manhã, venha trabalhar no coração de cada um de nós que aqui estamos. Essa palavra já falou grandemente ao meu coração. Eu falei: Senhor, que palavra linda. Na madrugada eu estava lendo ela novamente, 1h45 da manhã. Eu revendo ela de novo, eu falei: Senhor, fala ao coração da tua igreja, Senhor, que nós possamos alcançar essa graça no Senhor Jesus Cristo, que a palavra não seja roubada dos corações, mas que ela venha encontrar nesta manhã terra fértil, amém? E o texto que nós vamos meditar nesta manhã, e o Douglas falou de Salmos, né? E nós vamos também falar de Salmos. Galerinha aí da mídia, coloque, por gentileza, a projeção do Salmo 128. Nós vamos meditar nele, do 1 até o 4, o ponto a ponto. Vamos ler juntos. Tomar uma água aqui, porque o pigarro está querendo me pegar. Sai, pigarro. Sai para lá, em nome de Jesus. Vamos lá. Leem comigo. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao... Assim será o homem que teme ao... Aleluia, aleluia. O homem que teme ao Senhor. E qual é o tema da mensagem de hoje? O tema da mensagem de hoje é uma pergunta que nós vamos trabalhar para responder. Qual é o lugar da felicidade na família cristã? Qual é o lugar da felicidade na família cristã? Eu estou falando de família? Eu estou falando de família? Família que teme ao? É para qualquer família? Então, essa palavra é somente para aquele que crê no Senhor Jesus. Para aquele que não crê, precisa se converter. Precisa conhecer Jesus, depois desfrutar das bênçãos do Senhor. Amados irmãos, hoje vamos refletir sobre essa questão. A felicidade, esta é uma pergunta que se tornou ainda mais necessária, porque vivemos numa geração obcecada pela busca da felicidade. Tem até um filme que fala, Em Busca da Felicidade. Vocês já assistiram esse filme? Faz um monte de gente chorar. Nunca se falou tanto sobre o prazer, sobre a realização pessoal, a autoestima, a satisfação individual, como nos nossos dias. Sim ou não?
Tem até podcast, tem até coisa no YouTube falando, ensinando os tantos passos para a felicidade. E é um monte de coisa. A felicidade passou a ser apresentada como um grande objetivo da existência humana. O problema é que, ao longo do tempo, a felicidade deixou de ser vista apenas como uma consequência de uma vida equilibrada diante de Deus e passou a ser tratada como um alvo independente que precisa ser perseguido a qualquer custo. Bom, em outras palavras, meus irmãos, irmãs, antigamente as pessoas entendiam que a felicidade era como um fruto de uma vida bem vivida. Hoje, muitos a enxergam como um produto que precisa ser adquirido. Isso afetou profundamente a maneira como as pessoas enxergam a família, o casamento e até mesmo a própria vida cristã. Bom, no contexto mais antigo da felicidade, alguém se casava disposto a construir a felicidade. O amor era cultivado na paciência, eu estou falando de crente, tá? No perdão, na renúncia, na perseverança diária. A felicidade não era o ponto de partida. Ela surgia como fruto de uma vida construída com a felicidade, temor ao Senhor e compromisso com o cônjuge. Tudo partia do temor ao Senhor. Temia ao Senhor, gente crente, e aí, seguidamente, ia atrapalhando para que o casamento caminhasse para esta felicidade. Mas, dentro da mentalidade moderna dos dias de hoje, muitos entram no relacionamento esperando que o outro lhe entregue a felicidade pronta. Ou seja, vou casar para ser feliz, mas a felicidade depende do outro, não de mim. Entende isso? Então, quando surgem os conflitos, as limitações, os sacrifícios inevitáveis da convivência, aquela coisa de caminhar a segunda milha, de suportar a fraqueza um dos outros, sabe esses princípios bíblicos? A pessoa conclui rapidamente, o amor acabou. Essa pessoa, casei errado, deu ruim. A minha felicidade terminou. Pensei que eu ia casar para ser feliz, deu ruim, me lasquei, desculpa a palavra. Não é verdade? Não é isso que a gente ouve aí? Mentalidade fora da caixinha cristã. Ou a pessoa pode dizer, eu mereço coisa melhor, para mim já deu. E em nome dessa busca desenfreada pela felicidade, abandonam a aliança, ferem famílias e desistem de lutar pela restauração do lar. Esta é a mentalidade moderna que hoje tem entrado dentro das igrejas. É os conselhos que as pessoas têm recebido. Vozes que não é da palavra do Senhor. O mesmo acontece em outras áreas da vida. No conceito bíblico, uma família podia desfrutar de alegria simplesmente sentada ao redor da mesa, compartilhando a vida, cultivando a comunhão e agradecendo ao Senhor pelas coisas simples da vida. Não havia uma tentativa desesperada de fabricar a felicidade, mas ela acontecia naturalmente, com o resultado de uma paz interior e da presença de Deus no lar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Vocês estão comigo? Tempo em tempo vou perguntar para ver se vocês não estão dormindo. Já na mentalidade moderna, que eu estou fazendo entendeu? Esse contratempo entre os pontos. Na mentalidade moderna, muitas pessoas tentam comprar a felicidade. Acreditam que uma viagem, um produto de luxo, uma experiência emocionante ou uma conquista material
resolverá o vazio da vida, o vazio da alma. E muitas vezes, mesmo cercadas de conforto, continuam espiritualmente cansadas, emocionalmente abaladas, administrando as consequências de um relacionamento destruídos. Quantas pessoas falam, vou buscar uma segunda lua de mel, vamos parar aqui, vamos, deixa os meninos com a sogra, com a mãe, bora para a lua de mel. Pensando que as coisas são resolvidas de forma assim, na força do braço, e as coisas não acontecem desse jeito. Se não houver uma mudança interior, nada substitui, nada muda. Talvez, sabe, aquela coisinha, aquela que o pastor fala, às vezes as pessoas pedem para a gente fazer encontro de casais com florzinha, coraçãozinho, mas se não há uma mudança interior, se a palavra não entrar e não mudar o coração, nada adianta. Sai com a flor na mão, o coraçãozinho de eu te amo, e o pau quebra dentro de casa. Meus irmãos e irmãs, percebam uma coisa importante. O problema aqui, amados, não é desejar felicidade, é? Eu estou falando que as pessoas não devem buscar a felicidade? Em algum momento eu falei isso? Não, o problema aqui, a própria Escritura mostra que Deus criou o ser humano para viver uma comunhão com Ele. Então Deus, Ele se preocupa com a felicidade do ser humano. Deus fez o homem para viver uma felicidade verdadeira, desfrutar com Ele a alegria plena da sua presença. Todavia, o problema começa quando a felicidade deixa de ocupar o lugar de servo e passa a assumir a posição de Senhor na vida do cristão. Esse é o problema que começa aqui. Quando a felicidade se torna o centro da existência de alguém, automaticamente, qualquer pessoa, seja lá qual for, impedir que aconteça a felicidade, esta coisa ou esta pessoa se tornará um inimigo pessoal, pois estará impedindo que ela alcance essa tal realização da felicidade. Mas a Bíblia nos ensina o caminho completamente e diferente. O Salmo 128 não começa dizendo, bem-aventurado o homem que busca ser feliz. Ele começa dessa forma? Começa? Projeta para mim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele não começa, bem-aventurado o homem que busca a felicidade. O texto diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Esse é o segredo da felicidade. A felicidade bíblica nasce do temor do Senhor, irmãos, como nós começamos a ler. Ela não é construída sobre os desejos desordenados, mas sobre a submissão a Deus. Ela não floresce onde cada um vive para si, mas onde Deus ocupa o centro da casa. A verdadeira felicidade da família cristã não está acima de Deus, e nem no lugar de Deus. Ela não está acima de Deus e ela não assume o lugar de Deus. O lugar da felicidade aonde é? Aos pés do Senhor, irmãos. A felicidade é aos pés do Senhor. Ela nasce quando Deus é priorizado. Ela nasce onde existe temor, honra e obediência ao Senhor. Ela é resultado de uma vida alinhada ao reino de Deus. E é exatamente isso que aprendemos nessa mensagem. Vamos aprender isso. Como desfrutar a verdadeira felicidade. E a felicidade aqui, nós aprendemos, vamos aprender nesta mensagem, que não é um alvo, um ídolo a ser perseguido, mas como um fruto de uma família que vive debaixo da vontade de Deus, da prioridade e da presença dEle. Diante disso, que isso só foi uma introdução, eu pergunto para vocês,
Qual é o lugar da felicidade na família cristã? Na família cristã, a felicidade deve estar atrás de Deus e nunca na sua frente. O Salmo 128 não começa afirmando, como eu falei, bem-aventurado o homem que corre atrás da felicidade. Começa? Não. Eu estou repetindo várias vezes isso, irmãos, porque nós somos tentados a esquecer. E esquecemos. Porque é como a palavra de Deus fala, nós devemos inculcar. Por isso que eu vou ser repetitiva. Repetitiva para que isso inculque na nossa cabeça. Nós estamos fechando um ciclo de mensagens. E isso precisa ficar inculcado na minha cabeça, na sua cabeça. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Isso muda completamente a lógica da vida. Hoje muita gente constrói a família em volta da felicidade. Mas a Bíblia ensina o contrário. A família deve ser construída em volta de quem? De Senhor, de Deus. Por quê, irmãos? Quando Deus ocupa o centro da casa, a felicidade encontra o seu lugar devido dentro do lar. A posição da felicidade no lar é de serva dos filhos e das filhas de Deus. No entanto, o problema começa quando a felicidade se torna mais importante que a verdade de Deus, mais importante que a fidelidade e até mesmo do que o próprio Deus. Tem pessoas que em nome da felicidade abandonam o casamento, rompem relacionamentos, destrói famílias, acabam com a vida dos filhos, desprezam o princípio e ainda acham que estão buscando a felicidade. Vocês já viram pessoas fazerem isso? Nós bastante. Uma pessoa assim se torna escrava da própria felicidade que ela mesma busca. Ela vai quebrando o princípio. Um abismo chama outro abismo. E fica assim, é uma cegueira. Tudo por causa da tal cobiça felicidade, chamada felicidade. No Salmo 128 nos ensina que a felicidade verdadeira não guia a família. Não é a felicidade que guia a família. Quem guia a família é o Senhor, nosso Deus, irmãos. É o Senhor que nos guia, que dá sabedoria para a mulher, que dá sabedoria para o homem, que ensina o filho a ser obediente, dos vários princípios que nós fomos ministrados ao longo dos meses, queridos. A felicidade saudável é aquela que caminha humildemente, atrás do desejo de honrar primeiramente ao Senhor. Pergunto novamente, qual é o lugar da felicidade na família cristã? Qual é o lugar da felicidade? A felicidade ocupa a posição de fruto do temor do Senhor. A felicidade ocupa a posição de fruto do quê? Do temor do Senhor. Não é fruto da minha força humana. O texto diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Novamente repetir o Salmo. Vocês nunca mais vão esquecer do Salmo 128. Nunca mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A felicidade bíblica nasce do temor do Senhor. Isso significa o quê? Significa que a alegria verdadeira floresce num ambiente onde Deus é respeitado, honrado e levado a sério. Uma casa pode ser simples, irmãos, e ainda assim ser cheia de alegria. Pode ser uma casa de sapé, uma casa não rebocada, uma casa onde a gente coloca ali o tijolo embaixo do fogão. A coisa simples, o salário é pequeno, tudo é muito apertado, ajustado, mas ali existe a presença do Senhor, existe alegria ao redor da mesa, amém? Uma família pode atravessar dias difíceis e ainda assim experimentar a paz de Deus.
Porque a felicidade cristã não depende das circunstâncias. Ela nasce da presença de Deus dentro do lar, amados. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso, seja o centro, Senhor. Onde existe temor ao Senhor, existe perdão, existe paciência, não existe gritaria, não existe amargura, não dá espaço para amargura. Caminha a segunda milha, vamos resolver os problemas, vamos conversar, vamos trazer luz aonde está ruim. Existe humildade, quebrantamento, existe graça, a mesma graça que recebemos é a mesma graça que nós damos. Existe mais disposição para lutar pela família, irmãos. Aleluia! O temor do Senhor protege a casa do egoísmo e destrói relacionamentos. O temor do Senhor protege a casa do egoísmo, que destrói o relacionamento. O egoísmo destrói, irmãos. Mas o temor do Senhor, ele nos liberta. Aleluia! Vocês estão entendendo? A mensagem está clara para vocês. Deus seja louvado. Pergunto novamente, qual é o lugar da felicidade na família? Vocês devem estar perguntando, qual, Rosângela? Tem mais, Rosângela? Tem, porque o Salmo, ele é contido por 4 versículos, ele vai ali, ele vai como se estivesse debulhando de uma forma assim, maravilhosa para a gente. O lugar da felicidade é no caminho da obediência. Caminho da obediência. O salmista continua. Aquele que anda nos caminhos do Senhor. Põe aí por gentileza. Projeta para mim. Aquele que anda nos seus caminhos. Nos caminhos pessoais. Nos caminhos da minha vontade. Eu mando, tem que ser do meu jeito. Não existe mudança. Ou nos caminhos do Senhor. Obediência. Vamos conversar um pouco sobre isso. Não basta falar sobre Deus. Gente, tem gente que sabe a Bíblia de cor e salteado. Cita a Bíblia igual papagaio de pirata. Tem versículo que a Bíblia até ataca os outros com as escrituras. Mas ela não traz as escrituras para dentro dela. Mas ela não obedece. Ela não faz aquilo que o Senhor manda. Não basta dizer que é cristão. Tem muita gente que fala, sou da igreja tal, frequento tal, sou cristão, mas não anda no caminho do Senhor. É preciso andar no caminho do Senhor, irmãos. E o que é o caminho do Senhor? E aqui está um dos motivos, dos maiores problemas do nosso tempo. Muitos querem os resultados de uma vida cristã, de uma vida piedosa, mas na prática não praticam a piedade. E para quem não sabe o que é piedade, é a prática da palavra na vida. É colocar aquilo que o Senhor ensina de forma prática. É a vida piedosa. Vida piedosa é a prática da palavra na vida diária. Querem famílias fortes. Eu quero meu filho no temor do Senhor. Quero que minha família seja crente. Mas nunca ora pela família. Nunca dá testemunho de crente dentro de casa. Querem casamentos saudáveis. Mas nunca renuncia o ego, o orgulho, a dureza. Querem filhos equilibrados. Quero que meu filho vá para a igreja, mas ele mesmo não aparece. Não é o exemplo. E nós ministramos aqui sobre a influência cristã na família, nos filhos. Mas em si mesmo não aplica o discipulado em casa. Não falam das verdades bíblicas, como a palavra do Senhor ensina, ao sentar da mesa, ao deitar, ao levantar, nas questões da vida, apontam para Cristo, apontam para a salvação. Querem paz, mas andam uma inimizade com Deus. Como que uma pessoa quer paz, se ela mesma vive inimizade com o Senhor, não pratica a palavra do Senhor? Só que a felicidade sem a obediência é uma ilusão. Não adianta buscar a felicidade do Senhor se não praticar
a palavra em obediência a Deus. É ilusão, é utopia. Querer todas essas bênçãos que Deus tem para dar. Não é Douglas, os dois. E Deus quer dar. Mas, se nós estivermos em inimizade contra Deus, essa bênção não alcança a nossa vida. A Bíblia nos mostra no Salmo 128 que a alegria duradoura cresce no terreno da felicidade e da fidelidade com Deus. A fidelidade ao Senhor é o fruto de todas essas coisas, irmãos. Famílias fortes não são famílias perfeitas, mas são famílias que decidem permanecer no caminho do Senhor, mesmo nos dias difíceis. Pausinha para a água. Qual é o lugar da felicidade na família cristã? Qual? Tem mais? Tem. Deus tem muito para dar, povo. Vocês não têm noção. A felicidade ocupa lugar de bênção dentro do lar. A felicidade, qual é o lugar dela? Ela ocupa lugar de bênção dentro da casa. Olha o versículo 2. O que ele diz? Povo, tira, põe aí de volta. Vamos lá. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será bem-aventurado, para quem não sabe, é feliz. Feliz será. Olha, será feliz, bem-aventurado e próspero. Aleluia! Aqui a gente enxerga que a felicidade também alcança a vida prática da família. O trabalho, a provisão, o sustento da casa entram debaixo dessa bênção do Senhor. Isso não significa a ausência de luta. Nenhum momento falei que a gente não vai ter luta. Nem promessa de riquezas. Não. Significa que o temor do Senhor dá sentido ao trabalho. Uau! Dignidade ao esforço e contentamento ao pão de cada dia. Aleluia! A família cristã aprende a ver a provisão não apenas como resultado da sua força humana, mas como expressão da bondade de Deus. Oh, glória a Deus! Quando a gente recebe o salário, Senhor, obrigada. Ao longo do mês, o Senhor me guardou. Não precisei adoecer. Não fui mandado embora. Eis aqui o meu salário. Glória a Deus. Vou poder pagar as questões da vida. Vou poder abençoar a casa do Senhor, porque eu fui abençoado. Nós não vemos o trabalho como sofrimento, mas como uma dádiva do Senhor. Porque abençoa nosso lar quando nós trabalhamos. A felicidade não está em ter tudo o que nós desejamos, está? Mas em reconhecer que aquilo que Deus concede pode ser recebido com muita gratidão, temor e contentamento. Amém, queridos? Aleluia! O versículo 3 diz, coloca lá para mim. Bora! A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Observe que o Salmo leva a felicidade para dentro de casa, para dentro do lar. A bênção não começa apenas no templo, no trabalho e na vida pública. Ela aparece dentro de casa, na relação conjugal, na mesa, no convívio da família, irmãos. Isto é muito profundo, queridos. A felicidade da família cristã não está na aparência que a casa transmite para fora, mas na vida que é cultivado dentro dela. Dentro dela. De que adianta parecer uma família diante dos outros, bonita e perfeita,
Se dentro de casa não há temor, não há honra, não há diálogo, não há perdão, não há presença de Deus, irmãos, do que adianta viver de aparência? Máscaras caem, amados. Aí um belo dia, aquele casal que era tão perfeito e bonito, oh glória, que casal exemplar, casal abençoado é esse. Um belo dia, vixe, você viu? Fulana largou Beltano, Beltano largou fulana. A gente fica misericórdia, mas gente, mas era um casal tão exemplar. Nossa, mas a gente nunca viu eles discutindo, era meu bem, meu love, meu isso, meu aquilo. E de repente, o que aconteceu? Aparência. Não existia temor a Deus, irmãos. O temor ao Senhor nos freia, até mesmo de pensar em divórcio. Nós buscamos soluções, entendemos que nós casamos com pecadores, não com anjos. Então a gente vai precisar de graça. Vocês que vão casar, fique esperto. Uma coisa, cada um está na casa do pai e da mãe. Quando junta as calcinhas, as cuecas, o bicho pega. Nossa, eu não sabia que você era desse jeito. Nunca percebi isso em você. Nunca pensei que você roncava, que você cuspia e deixava a meleca lá dentro da pia. Nunca pensei que você gostava de sujar a mesa. Olha a toalha molhada, você está tirando carranca com a toalha. Tirando carranca com a toalha limpa que eu coloquei. Está escrito eu e ela. Pega aí, moçada que quer casar, que está todo mundo aí já querendo comprar os móveis. Entende? Vocês estão casando com um pecador, com pecadora. Então, nós precisamos do temor da graça do Senhor. Quando nós casamos, mais do que nunca, nós precisamos se aproximar da graça do Senhor. Porque o casamento não se mantém. Se a gente não dá ouvido ao que o Salmo 128 está falando, outras vozes vão ocupar o nosso coração. Aí, vai lá na academia, ai, a mulher lá, bonitona, falando que se separou do marido, porque o marido era aquilo outro, mulher larga do marido. Ai, eu estou feliz agora, viu, menina? Ai, larguei dele. Ai, não aguentava mais. Não dava. O negócio agora é eu viver na minha independência. Posso ir na minha academia, posso ir onde eu quiser e tal. Isso, aí a mulher pega, ouve isso, fala assim, não, eu vou, essa daí está feliz. Gente, é só aparência, tá? É o corpo bonito dessa dona que está falando na tua cabeça, mas a alma estragada. Tome cuidado com essas vozes. Por isso que nós, ao longo desses meses, esses domingos, temos falado. Há quem diga que nós somos repetitivos. E eu estava pensando sobre isso, eu falei, Senhor, enquanto o Senhor não for forjado na minha vida, na vida da igreja, nós precisamos repetir as mensagens, porque as pessoas esquecem. Depois nós temos que dar aconselhamento individual, porque as pessoas lançam a palavra fora. Vamos continuar. Aqui, senão não dá tempo. Está terminando, meu povo. Já estou no 3. Qual é o lugar da felicidade na família cristã? O lugar da felicidade é ao redor da mesa, na comunhão da família. Este é o lugar da comunhão da família, ao redor da mesa. A imagem dos filhos ao redor da mesa é poderosa. A mesa representa o quê? Convivência, conversa, representa tempo de qualidade juntos, representa vínculo ao redor da mesa, irmãos. Hoje temos casas bonitas, mas famílias distantes, muita conexão com a internet e pouca conexão entre as pessoas. O Salmo nos lembra que a felicidade também é sentar juntos. Sentar juntos aonde? À mesa. Conversar, orar. Um vem, como foi seu dia, Gustavo? Vixe, hoje o negócio foi bravo, tal. Vamos orar sobre isso. Lançar o conselho. Rir.
rir das mazelas da vida, compartilhar a vida, construir, irmãos, memórias na presença de Deus. Aleluia, quase a voz falhou. Construir memórias na presença de Deus. A felicidade cristã geralmente nasce nas pequenas coisas que o mundo moderno aprendeu a desprezar. O mundo despreza isso, irmãos. Mas você lê os salmos, você vê coisas simples da vida. É ali que está a felicidade, mas tudo começa onde? No temor do Senhor. O Senhor sendo o centro da nossa família. Aleluia. Oh, glória a Deus. Qual é o lugar da felicidade na família cristã? A felicidade ocupa o lugar de bênção confirmada por Deus. Lugar de bênção confirmada por Deus. O versículo 4, ao final dele aí, coloca aí, meu povo. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado. Assim é uma palavra importante. Assim como ela aponta para o caminho apresentado no Salmo. Assim será abençoado. Assim como? Não de qualquer maneira. Não vivendo segundo os propósitos dos próprios desejos egoístas. Não colocando a felicidade acima de Deus. Não fazendo da família um instrumento de satisfação egoísta. Mas assim, diga comigo, mas assim. Temendo ao Senhor, andando em seus caminhos, trabalhando com fidelidade, cultivando o lar, a esposa, o esposo, cultivando os filhos e vivendo a família debaixo da presença de Deus. Aleluia, ministério de louvor pode ir subindo. Portanto, amados irmãos, o lugar da felicidade na família cristã é este. A felicidade está aos pés do Senhor, como fruto de obediência, da honra e do temor ao nosso Deus. Ela é a senhora da casa. Ela não é o fundamento da família. Ela não é alvo acima de tudo. Deus é o Senhor da casa. A palavra de Deus é o fundamento. É o nosso firme fundamento. O temor do Senhor é o caminho. E a felicidade é o fruto. É o fruto de tudo isso. Aleluia. Eu quero concluir com vocês. Afinal, qual é o lugar da felicidade da família cristã? A felicidade não deve ocupar o trono da nossa casa. Esse lugar pertence ao Senhor, entenda isso. Começando no seu coração, no meu coração. Não queira colocar o Senhor no coração do seu marido, da sua esposa. Seja o Senhor entronizado primeiramente no seu coração. A felicidade deve permanecer aos pés de Deus, como fruto de uma família que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, honra a aliança, cultiva a comunhão e vive debaixo da presença de Deus. Porque no reino de Deus, a felicidade não é o Senhor. Gravem isso. Ela é serva dos propósitos de Deus. Ela é a consequência de uma vida governada pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Amados irmãos, se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. Nós fechamos esse ciclo, igreja. Vários fundamentos foram colocados aqui. Nós falamos sobre comunicação, falamos sobre desconfiança, sobre ciúme, julgo desigual, falamos sobre relacionamento de filhos honrar os pais, submissão feminina no temor do Senhor,
o amor do marido no temor do Senhor para com a tua esposa, sobre a administração financeira. E hoje nós estamos falando sobre a felicidade tão procurada. Eu sei que nessa manhã há pessoas que vivem situações difíceis no lar, casaram buscando essa felicidade, compartilhar a vida ao lado de uma pessoa, mas ainda não foi alcançado. É um alvo a ser conquistado. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, permaneça firme nos princípios do Senhor. O Senhor não está indiferente à tua necessidade, à tua situação. O Senhor está com os olhos, porque a palavra do Senhor fala: eis que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Ele nos observa. Querida e querido, nessa manhã nós vamos orar para que a palavra do Senhor não seja roubada, mas que ela encontre terra fértil, que nós possamos ver ainda famílias aqui sendo restauradas, curadas, e que pessoas na próxima conferência de 2027 venham contar testemunhos dos feitos do Senhor, porque escolheram caminhar no temor do Senhor.